Olá, boa tarde. Eu sou Cristina Dávila, sou pedagoga, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Sou especializada em didática e, especificamente falando, em didática para o ensino superior. Hoje eu vou gravar uma aula sobre planejamento de ensino numa abordagem crítico-construtiva, na verdade uma videoaula que deve servir para diferentes contextos de formação de professores para educação básica e, sobretudo, para professores do ensino superior, né? Inicialmente, eu gostaria de começar a falar do trabalho docente em si, na verdade, da docência enquanto profissão, enquanto uma das profissões mais antigas e pouco estudadas, né? Para se fazer uma ideia, no Brasil, a docência ela passou a ser estudada, investigada, né? Do ponto de vista científico e da ciência pedagógica, principalmente, a partir dos anos de 1970, de 1980, sobretudo, no século XX. Então, são estudos muito recentes em termos de tempo histórico. Assim como a profissionalização, né, dos docentes do magistério, de modo geral, é um processo que também no Brasil é muito recente, né? Para se ter uma ideia, as primeiras faculdades foram criadas aqui no Brasil no início do século XIX e as primeiras universidades, a primeira delas no início do século XX. Então, nós temos muito pouco tempo de estudo universitário, sobretudo no que diz respeito à formação de professores. E se falarmos de professores do ensino superior, dos professores universitários, a gente vai ver que os estudos eles remontam à década de 1990. Então, mais uma vez, me referindo em termos de tempo histórico, isso é muito pouco. Então, o que é a docência, né? A docência enquanto profissão. Primeiro vamos falar que docência vem do latim docere, que quer dizer exercício do magistério, ou ensino, né? Então, o docente é o profissional do ensino. Docência, como disse, é uma profissão muito antiga e pouco estudada. Ela envolve algumas dimensões, dentre as quais a gente vai destacar aqui a dimensão pedagógica da docência, né, que se relaciona com muita evidência com o processo de ensino e aprendizagem em diferentes segmentos, desde a educação de crianças até a educação de adultos, né? Envolve também uma dimensão político-social, né? Porque a prática pedagógica é uma modalidade da prática social. E envolve também a docência uma dimensão pragmática, uma vez que ela envolve técnicas, modos de intervenção na realidade. A docência é um trabalho complexo, um trabalho intersubjetivo, né? Que tem como líder o profissional, que é um mediador do conhecimento, ou melhor dizendo, um mediador de saberes, né, que é o professor ou o docente. Nesse sentido, nós já trazemos uma categoria importante, que é a categoria de mediação, né? Então, a docência não se reduz à transmissão de conhecimentos, né? Ela requer muito mais do que transmissão de conhecimentos. Esse é um modelo ultrapassado, é um modelo herdado da Idade Média, a ideia do professor como um sujeito, né, que transmite conhecimentos, como se o conhecimento não fosse uma construção humana e fosse um dado externo aos indivíduos, como são as informações. E nós vamos entender a docência como um processo de mediação de saberes, uma mediação que vai exigir uma interação partilhada entre professor e alunos. Exige também unidade entre teoria e prática, né? Quer dizer, a docência que traz como modelo uma concepção eminentemente teórica na sua prática de ensino é uma concepção que a gente vai chamar de conteudista transmissional, herdada, portanto, como já disse, da tradição medieval. Numa perspectiva crítica, a docência não pode deixar de lado as questões da ética e da cidadania, que são princípios fundamentais, uma vez que nós lidamos com pessoas humanas e intervimos em vidas das pessoas que estão envolvidas no processo. Implica também multiplicidade de conhecimentos específicos, implica principalmente
na sua difusão, evidentemente, não deixa de ser na reprodução do conhecimento, mas também implica na sua produção. Estamos falando, então, de docência com pesquisa. Essa é a nossa compreensão. Então, como é que a questão do planejamento ela vai aparecer aí no meio dessa discussão? Ela vai aparecer justamente porque a docência é um trabalho que, como eu disse antes, também de produção de conhecimento, também de produção de saberes, né? E dentre os saberes fundamentais da docência, vamos situar o saber planejar, por exemplo, enquanto um saber pedagógico didático. Ele é didático porque diz respeito à prática de ensino. E ele é pedagógico porque diz respeito à compreensão do fenômeno educativo como um todo, né? Que é um saber de formação. Então, embora, como eu dizia antes, a docência seja esta profissão tão antiga, ela é pouco estudada, assim como os seus saberes, né? Por isso ela é pouco reconhecida como profissão. Então, no sentido de que os saberes que conferem estatuto a uma profissão, qualquer que seja ela, os saberes especializados, seja na área de odontologia, na área de arquitetura ou das engenharias e tal, os saberes especializados, os saberes técnicos, vão conferir a cada área de conhecimento um estatuto realmente científico e também de formação profissional. No caso da docência, esses saberes são pouco conhecidos. Eles é como se para ser docente bastasse o domínio do conteúdo, né? Isso a gente vê se reproduzir com muita veemência, com muita ênfase na prática docente universitária. Também no ensino básico, em escolas particulares, né? Na escola pública menos, porque já há exigência, né, de que os professores tenham no mínimo uma formação em licenciatura. Mas o que a gente vai ver na universidade é que muitos professores, eles adentram a sala de aula universitária como professores sem a devida formação pedagógica, né? Um pouco que içados à condição de professores, saindo da sua área técnica, são içados à condição de professores, sem o estudo específico dos saberes constituintes da profissão. Essa é uma das minhas preocupações centrais no meu trabalho como pesquisadora na área da pedagogia universitária. A questão dos saberes docentes, especificamente estou falando dos saberes pedagógicos e didáticos. Então, um dos saberes mais importantes neste conjunto de saberes pedagógicos e didáticos que vão constituir a profissão docente é o planejamento de ensino, né? Então, eu vou diferenciar rapidamente saberes pedagógicos de didáticos para inserir a questão do planejamento e falar sobre ele. Os saberes pedagógicos são aqueles que provêm das ciências da educação, né? E também da ciência pedagógica, ou seja, da pedagogia. Provém da sociologia da educação, da psicologia da educação, da antropologia da educação, que são o que a gente vai chamar, que a literatura na área chama de ciências da educação, no plural. E a ciência pedagógica é a ciência da educação, em outras palavras, é a pedagogia. Então, os saberes que provêm dessas ciências são os saberes que nós estudamos na nossa formação inicial, seja em cursos de licenciatura, onde se inclui também o curso de pedagogia. Então, eu entendo os saberes pedagógicos como saberes da formação. Então, a exemplo, nós podemos citar um exemplo de saber pedagógico, conhecimento de teorias pedagógicas, conhecimento de teorias de currículo, né, do fenômeno educacional como um todo, conhecimento da legislação do ensino, né, de questões mais amplas que vão configurar o ato de educar em amplo espectro. O objeto da pedagogia é a educação, em suas modalidades formal e não formal. O objeto da didática é o processo de ensino, né, numa perspectiva evidentemente ampliada, multireferencializada e situada historicamente. Em sendo a didática uma sub-área da pedagogia e tendo ela como objeto o fenômeno do ensino, nós vamos entender os saberes didáticos como os saberes relativos ao ensino, não exatamente aos saberes da educação de modo mais abrangente, embora eles estejam interligados dialeticamente.
Os saberes, portanto, didáticos, eles podem ser categorizados em duas grandes vertentes, seriam os saberes da mediação didática e os saberes da mediação de classe. Um grande estudioso na área é o pedagogo, educador, um autor canadense da maior importância que se chama Clermont Gautier. Ele não fala exatamente de saberes pedagógicos e didáticos, ele vai chamar de saberes da ação pedagógica, os dois saberes, né? No nosso caso, a gente está fazendo uma distinção aqui. E dentre os didáticos, uma distinção dentro deles que diz respeito à mediação de classe, né, que antigamente se falava em gestão de classe, e a mediação didática em si, que se refere às questões do ensino propriamente dito. Envolve, portanto, elementos pré-processo de ensino, como a questão do planejamento, né? Envolve o processo de ensino propriamente dito, né, que se refere à mediação, à ação de ensinar em si. E os elementos pós-processo de ensino, por exemplo, a questão da avaliação. Então, são 3 famílias básicas de saberes didáticos aos quais a gente se refere. Os pré-processos de ensino, os presentes processos de ensino e os que estão situados nos processos pós-ensino. E um desses saberes fundantes, como eu já disse antes, vou repetir aqui, é a questão do planejamento. E aqui eu vou falar do planejamento didático, portanto, planejamento de ensino. Então, para falarmos de planejamento de ensino, a gente tem que situar, primeiramente, esta ação, né, como um saber que o professor, qualquer professor, não importa qual segmento de ensino, precisa dominar para atuar bem, de forma profissional. Então, como é que acontece o planejar nosso de cada dia? Onde é que o planejamento se faz presente e quais são os seus fundamentos? Vamos falar aqui um pouquinho dos fundamentos, eu diria, antropológicos da questão do planejamento. Primeiro dizer que desde que o ser humano se viu com a capacidade de pensar, que ele começou a se planejar, né? A partir de uma necessidade básica, né? De se abrigar do frio, de se alimentar, etc. Então, os primeiros planejamentos se referem à proteção da vida, né? A procura de um abrigo, a questão da alimentação, etc. Então, o homem, ele produz cultura exatamente porque ele é capaz de planejar. Então, Marx uma vez chegou a dizer que o homem, o ser humano, é o único animal que é capaz de levar a vida como um projeto, diferente de outros animais. Não que os outros animais sejam irracionais, não é bem isso, os outros animais também pensam, né? Tem processos cognitivos e tal, como os golfinhos, se a gente for pensar em animais mais inteligentes, elefantes, chimpanzés, dentre outros animais, mas a capacidade de levar a vida, de ter projetos de vida, de criar cultura, é uma capacidade até o momento, pelo menos soberbamente humana. Então, nesse sentido, desde que este ser humano, ele pensa, que ele também planeja. Assim é no nosso dia a dia, todos nós planejamos o dia, o exercício de morar, de se alimentar e de ter também uma profissão, né? E de ter projetos de vida. Então é assim que nós produzimos nossa própria existência, produzindo também cultura através do trabalho. Do ponto de vista, portanto, antropológico, poderíamos falar nesses termos. Em termos psicológicos, da psicologia cognitiva, vamos entender o planejamento como uma representação do real, como uma capacidade psicológica superior, como identificou Lev Vygotsky, né? Justamente a autonomia das representações que vai permitir um deslocamento do presente em direção a uma ação futura. A inteligência humana, ela é representacional. Nós temos a capacidade de pensar a partir de representações sobre o real. E quando a gente antecipa uma realidade, uma ação futura, né, através desse exercício imaginativo, portanto, planejar tem a ver com a imaginação, sem dúvida nenhuma, é porque somos dotados dessa capacidade psicológica, que é uma capacidade superior. Por que Vygotsky diz que é uma capacidade psicológica superior?
Porque nós aprendemos essa capacidade. Ninguém nasce sabendo planejar. Nós desenvolvemos tal capacidade. Uma criança pequena não tem essa condição, né? Uma criança até 7, 8 anos de idade vai ter muita dificuldade em planejar sua semana, seu mês ou o ano que vai viver adiante de si, né? Até um adolescente tem dificuldades com planejamento. Então é algo que nós conquistamos, né? Essa ideia de projetar a vida, né, de pensar a vida como um projeto, é uma capacidade realmente psicológica superior nessa perspectiva. E ela se erige, ela se constitui a partir de uma necessidade, também de um desejo e de uma vontade. Ninguém se planeja se não estiver diante de uma necessidade, de algo que lhe mobilize, né, que faça com que seja realmente absolutamente necessário planejar uma ação. E essa necessidade que vai fazer eclodir um objetivo e, por conseguinte, a estruturação de um plano de ação. Então, o planejamento é a ação de planejar e o plano já vem a ser o quê? O seu produto. Toda necessidade humana, ela deve estar fundada na vontade ou no desejo, que é algo que vai conduzir ao bom planejamento. O planejamento forçado não é exatamente o que a gente vai entender por um planejamento criativo. Um projeto criativo é aquele que é desejado pela pessoa, né? É uma ação vital, né? É uma ação que faz parte do pensar humano mais elaborado, essa capacidade, né, de abstrair. Diferentemente da ação condicionada, da ação reflexa, né, que nós temos diante da vida também, que são as ações espontâneas, que são coladas à nossa existência e são também importantes, mas não são ações planejadas. A ação planejada requer racionalidade, requer reflexão, refletério, né, ir atrás, pensar em passos, projetar uma ação. Então, como atividade mental consciente, o planejamento parte sempre de um objetivo, de uma finalidade, fundada numa necessidade, fundada num desejo. Dizia Freud que o desejo é o motor de todas as coisas. Então, não tem o que você realize enquanto ser humano, enquanto ação significativa, que não tenha brotado, de fato, de um desejo ou de uma necessidade. O planejamento, por assim dizer, abrange diversas áreas da existência humana. Nós estamos falando da área pedagógica e, de forma mais particular, da área didática, que diz respeito ao planejamento de ensino. Do ponto de vista pedagógico, o planejamento que nós podemos estar atualizando e trazendo à baila aqui seria o projeto político-pedagógico de uma escola. Esse é exemplo de um planejamento pedagógico. Mas exemplo de um planejamento didático é o plano de ensino, tá? Então, existem níveis de planejamento, né? Então, vamos entender aqui as diferenças desses tipos de plano. Então, estamos falando de diferentes níveis do planejamento, né? Então, vamos associar os níveis de planejamento a uma tipologia que também se diferencia, tá? O planejamento educacional, por exemplo, ele se dirige a 3 esferas, vamos dizer assim, básicas. Uma esfera mais ampla, que seria a esfera federal, cujo organismo central é o Ministério da Educação, que vai se responsabilizar pela legislação educacional e também pelas diretrizes, linhas gerais orientadoras da educação no país. Portanto, em nível federal, os organismos são praticamente o Ministério da Educação, no caso da Educação Superior, a Secretaria, né, de Ensino Superior, entendida como SESU, e as outras secretarias ligadas à educação básica. São esses organismos, esses órgãos que vão regular a educação do país e vão, através dos documentos como parâmetros curriculares nacionais, referenciais curriculares nacionais também para a educação infantil, diretrizes curriculares para o ensino superior e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que são os documentos orientadores, né, do planejamento educacional nessa esfera mais ampla que a gente está chamando aqui da esfera federal.
Na esfera estadual, nós temos também, esse é um segundo nível, né, menor dentro de um macrosistema, um sistema menor, que é o nível estadual de educação, que vai definir a política educacional em cada estado através do seu organismo maior, que são as secretarias de educação do estado. E em nível municipal também, dentro da perspectiva sistêmica, um sistema ainda menor, que vai regular, portanto, e definir a política educacional nos municípios e micro-regiões. E o órgão que se incumbe desse tipo de planejamento, porque são ações que preveem, né, são projeções para o futuro, são também as secretarias, no caso, municipais de educação. Então, nós falávamos de planejamento educacional, que tem como produtos planos de educação, plano decenal de educação, né? E também as diretrizes orientadoras e as regulações da educação em todo o país. Em termos de escola, de planejamento escolar, é que nós vamos encontrar o planejamento pedagógico e o planejamento didático. O planejamento pedagógico, ele se refere, por exemplo, às reflexões, às decisões, enfim, as linhas de ação pensadas, né, pela gestão da escola, pela comunidade escolar como um todo, pelos seus professores, né, pelos seus dirigentes, e vai trazer no seu bojo as linhas de ação pedagógica, né? E nós vamos dar o nome a esse documento de projeto político pedagógico. No caso do ensino superior, são os projetos pedagógicos institucionais, né? Então, esse é um tipo de planejamento escolar que se chama planejamento pedagógico. Ainda não estamos falando de planejamento de ensino, vocês perceberem bem, ainda estamos no nível, passamos do nível educacional ao nível pedagógico para adentrarmos no nível do planejamento didático. No nível pedagógico, nós vamos abranger também o planejamento curricular de cada escola ou de cada curso em específico no ensino superior. Passemos, portanto, ao planejamento didático. O planejamento didático diz respeito ao planejamento das ações didáticas. E o principal tipo de planejamento aí é o planejamento do processo de ensino e, por conseguinte, de aprendizagem também. Então, é o planejamento de ensino e aprendizagem. Quais são os tipos de plano que estão dentro dessa tipologia mais ampla de planejamento de ensino? O principal é o plano de curso ou de disciplina. Temos também, podemos citar o plano de unidade, que são planos, né, modulares, né, são bimestrais normalmente. E o plano de aula, no caso, que é um instrumento mais utilizado por cada professor em sua prática pedagógica, em sua prática de ensino também, né? O plano de curso e, sobretudo, o plano de aula, né? Desde a sua estruturação mais simples e informal até uma estruturação mais formal e esquemática. Isso depende da formação, portanto, né, profissional desses sujeitos. Há professores que têm dificuldades tremendas em planejar as ações. E o planejamento, portanto, é uma ação que nós já falamos dos seus fundamentos antropológicos e psicopedagógicos, e agora vamos entender o planejamento de ensino, basicamente a partir de 3 dimensões. A primeira delas é a política, né? Então, vamos entender o planejamento como um ato decisório político, porque ele estabelece fins intencionalmente construídos pelo docente. Então, quando o docente planeja, ele planeja a partir de uma ideologia ou de um ideário que é político-pedagógico. Exemplo, se for um professor que vai escolher ou é signatário de uma corrente pedagógica libertadora, na perspectiva de Paulo Freire, por exemplo, ele vai estar declaradamente ou de forma subliminar, traduzindo no seu principal documento de ensino, orientador do ensino, que é o plano de curso ou plano de disciplinas, esse ideário pedagógico. Ele vai estar sendo veiculado ali através da sua postura e através também do seu documento.
E é um ato decisório político porque vai definir a finalidade mais abrangente da ação didático-pedagógica. Agora, ele vai revelar o projeto político de sociedade que esse professor tem, vai revelar o projeto pedagógico que esse professor tem, ou seja, o que é que ele pensa da educação, como pensa a educação e como pensa o ensino. Então, essas questões, elas estão todas interligadas, por isso que a gente vai dizer que o planejamento de ensino, ele traz em si uma dimensão sociopolítica importante. Uma outra dimensão muito importante ao planejamento de ensino é a científica, porque essa é uma ação científica também, que nós precisamos entender o planejamento como um saber didático-pedagógico fundamental, e também por uma outra razão, porque nós somos mediadores de conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, mas eminentemente científicos, né? No caso das escolas, da educação básica ou também da universidade. E são os conhecimentos científicos que vão dar o suporte, não é? Para a nossa ação docente, né? Nós precisamos ter esta base, enfim, para ensinarmos. O domínio da matéria, como se diz respeito ao domínio desse conhecimento científico. Então, são decisões que nós tomamos também quando planejamos nesse âmbito, no âmbito da ciência. E, sobretudo, no âmbito da ciência pedagógica, para agirmos com segurança. Por isso que eu digo que a dimensão científica, essa dimensão da ciência pedagógica e da ciência, finalmente, que subjaz as nossas matérias de ensino, o domínio destes conhecimentos, portanto, eles são essenciais à ação de planejar e à ação de ministrar aulas, né? Planejar é uma ação também que vai trazer uma dimensão importantíssima, que é a dimensão pragmática da técnica. A técnica é um tipo de saber que vai nos fornecer as bases para que possamos erigir modos operacionais, né, de construção de uma aula, para mediar uma aula, né, mediar os conteúdos de uma disciplina como um todo. Eu vou necessitar desses saberes técnicos para, da forma melhor possível, eu poder estruturar o meu planejamento em bases que sejam claras, que sejam funcionais, que sejam objetivas, né? E que, enfim, nos conduzam a uma ação que seja uma ação também eficiente, né? É muito importante que se diga aqui, essas são as dimensões do planejamento, fazendo uma síntese, mas é muito importante que se diga aqui que é comum na prática pedagógica de muitos docentes a visão formalista de planejamento. Ou seja, planejar é uma ação meramente burocrática, de preencher formulários para entregar a coordenação de curso, ou para entregar a coordenação de uma escola, ou para apresentar no departamento. Essa é uma visão rasa e essa é uma visão que é oriunda do tecnicismo pedagógico que vigorou por tanto tempo no Brasil, né, dos anos, praticamente do final dos anos 60 até os anos 80, o formalismo didático presente na ação de planejar engessou demais os saberes da didática e fez com que muitos professores se afastassem e virassem, né, os olhos para esta disciplina e para os saberes oriundos dela. Não é à toa que o conhecimento didático, pedagógico, ele sofre tanto preconceito social e é tão desvalorizado, portanto, socialmente, mesmo dentro da academia. Essa é uma crítica que eu estou fazendo, né? E me incluo porque sou uma docente universitária e sou uma pedagoga e desde sempre nós sentimos, percebemos, falamos primeiro sentir, né? Mas percebemos e não compactuamos, evidentemente, com a ideia de que o conhecimento didático pedagógico é um conhecimento de menor importância e que para ser docente eles não são necessários. Na verdade, se é que se pode falar de verdade aqui, mas a crença que eu possuo, que me mobiliza a continuar na profissão, justamente a ideia de que os saberes didático-pedagógicos, eles são tão importantes quanto o domínio do conhecimento da matéria de ensino. Eu diria que numa perspectiva de síntese, um bom professor, um professor profissional é aquele que de forma muito equilibrada, ele domina o conhecimento da matéria de ensino e domina os saberes didático-pedagógicos.
Portanto, a formação de um profissional desta área é 50%, 50%. Não tem que dizer que o conhecimento da área científica específica, vamos dizer assim, do direito, ou da medicina, ou da engenharia, ou da arquitetura, são mais importantes que o conhecimento didático-pedagógico que fornece toda a compreensão do fenômeno educativo e do instrumental didático-pedagógico com o qual o professor ele deve operar finalmente as ações da sua profissão. Eu tenho que colocar isso em pé de igualdade. Então, é nessa perspectiva que eu entendo o planejamento de ensino e dentro do planejamento do ensino, os seus componentes, que nós vamos chamar aqui, adotando uma nomenclatura técnica, desde Libânio e uma Passos Veiga, entendem assim e eu professo da mesma maneira, eles vão chamar esses componentes didáticos do planejamento de estruturantes didáticos, né? São saberes, são componentes que estruturam a ação didática que está prevista, né, no ato de planejar. Quais são os estruturantes didáticos fundamentais? Vamos ver. O primeiro deles é o para que ensinar. Se a gente se pergunta para que ensinar, nós vamos pensar imediatamente nas finalidades da ação didático-pedagógica, portanto, nos nossos objetivos, né? Para onde queremos conduzir as ações dessa disciplina, as ações dessa aula, ao longo de uma aula, ao longo de um bimestre, ao longo de um ano letivo. Os conteúdos de ensino, o que ensinar? São um outro estruturante didático básico, fundamental, sem o qual não há ação didática, não há ação pedagógica. Os alunos e as suas potencialidades, a quem ensinar? Esses são os sujeitos do ato educativo. Os métodos e as técnicas de ensino, que estão presentes, vamos dizer assim, na nossa palavra, na metodologia de ensino, são outro estruturante didático fundamental que vão dinamizar a relação entre objetivos e conteúdos. E, finalmente, a avaliação da aprendizagem, que está intimamente relacionada aos demais estruturantes que eu acabei de situar aqui. Então, os recursos didáticos são também os materiais didáticos com os quais nós trabalhamos. Portanto, são basicamente 5 os estruturantes didáticos fundamentais: os objetivos de ensino, os conteúdos escolares, as metodologias de ensino, os recursos didáticos e as formas de avaliação. Então, depende do... esses componentes, eu quero dizer que eles vão estar presentes no planejamento de aulas, no planejamento de unidade ou no planejamento de curso, não importa o nível de planejamento, né, a que se referem. Esses estruturantes didáticos, eles vão sempre aparecer, eles vão estar sempre presentes, né? O planejamento de ensino também, ele está conformado numa espécie, não é que ele esteja confinado, né? Mas nós podemos pensá-lo a partir de ciclos também, né? Há ciclos de planejamento, há fases de planejamento que nós precisamos observar. A primeira fase do planejamento é a fase exploratória e a fase de concepção do planejamento. A fase exploratória vai incluir a pesquisa. O primeiro ponto do planejamento é a pesquisa de conteúdo, é a análise de contexto. Portanto, essa fase exploratória diz respeito a onde vou ensinar, né? Que recursos eu tenho naquele ambiente para ensinar. E quais são as pessoas com as quais eu vou lidar? Quem é o meu público-alvo? Quem são esses alunos? Tudo isso diz respeito a uma análise de contexto que está presente nessa fase exploratória. Presente também nessa fase exploratória a pesquisa de conteúdo, diz respeito à pesquisa bibliográfica mesmo. Nós todos, quando planejamos um curso, uma aula, não importa o nível de ensino da educação infantil à pós-graduação, nós fazemos uma pesquisa de conteúdo. Nós vamos aos títulos, nós vamos aos periódicos científicos, aos artigos, aos livros, nós vamos à internet, nós vamos à rede, nós vamos nos filmes que estão no ar,
ou que já existiram e que marcaram época e que tem relação com o nosso conteúdo, nós fazemos uma varredura ampla, nós fazemos uma pesquisa. A primeira fase, portanto, do planejamento, eu vou chamar de fase exploratória. A segunda, que está intimamente relacionada a essa, é a fase de concepção do planejamento e concepção ideológica, que tem a ver com a escolha do seu ideário pedagógico. Esse ideário pedagógico vai revelar a sua concepção de educação, de ensino, e vai revelar de forma subliminar o seu projeto histórico de sociedade, certo? Então, a partir, portanto, de uma pesquisa exploratória, de uma pesquisa de conteúdo, né, de contexto, de conteúdo, da elaboração de um marco referencial, de um ideário pedagógico, é que eu vou partir para a fase de preparação do plano em si. Os objetivos de ensino, que são as finalidades, para que ensinar, nós vamos responder essa questão, que estão intimamente relacionados à questão dos conteúdos de ensino. São dois polos, né, que são estruturados e estruturantes, né, do processo de ensinar, estão interligados dialeticamente e são mobilizados pela questão das estratégias, dos métodos de ensino. Praticamente no mesmo momento em que eu seleciono e organizo meus conteúdos, eu já vou imediatamente pensando a que objetivos ele se propõe, quais são as finalidades, por que eu estou escolhendo esses e não aqueles. Tudo é uma questão de estratégia política, de estratégia técnica, de estratégia didático-pedagógica. Então, não existe a dimensão puramente técnica que seja neutra, né? Vai seguir, evidentemente, a finalidades mais amplas. Da mesma maneira, a seleção e organização das metodologias, dos métodos e das técnicas, né? Os métodos têm uma amplitude maior. As técnicas são estratégias de ensino usadas em procedimentos, são procedimentais, e os métodos, eles trazem em si uma visão mais ampla de todo o processo. Eu posso chamar de métodos ativos, por exemplo, um PBL, sala de aula invertida, assim conhecidos, né? E posso chamar de técnicas de ensino, uma instrução programada, um estudo dirigido, uma dinâmica específica, que eu vou, grupos rotativos, né? Enfim, são várias as técnicas de ensino que vão servir como que subsidiárias, né, aos métodos que são mais amplos. E eles, evidentemente, têm que estar afinados aos meus objetivos. Eu não escolho métodos e técnicas porque quero diversificar ou porque quero ser original. Eu escolho métodos e técnicas que servem aos objetivos de aprendizagem que eu tenho destacados no meu plano de ensino. Esse aspecto da metodologia, ele é tão importante que a gente pode pensar até na organização de sequências didáticas tão propaladas na atualidade, né, que estão diretamente associadas aos passos de aprendizagem dos alunos. E essa é uma forma de planejar mais complexa que a gente vai falar numa próxima aula. Também essa seleção de recursos didáticos, que são subsidiários nesse processo, que são os materiais, né, com os quais eu vou desenvolver a minha aula, desde as tecnologias digitais, como as que nós estamos utilizando aqui nesse momento, né? Um iPhone, smartphone com sua câmera e as redes que são com todas as suas potencialidades, né? Nós vamos veicular esse vídeo, por exemplo, através do YouTube e são formas inegavelmente importantes, né, de difusão e produção também de conhecimentos, até recursos mais simples como um projetor multimídia, enfim, um quadro branco, um piloto. Hoje em dia não se fala mais em quadro negro e giz, muito embora eles sejam tão utilizados, né, ainda em muitas escolas. Livros didáticos ou não didáticos, né, toda a literatura, um texto, são todos recursos materiais que nós vamos usar na aula. Não confundir recursos didáticos com métodos, né, são coisas bem diferentes. E nessa fase de preparação, nós vamos também pensar nos procedimentos de avaliação da aprendizagem, né? Os procedimentos de avaliação da aprendizagem são as técnicas e os instrumentos de avaliação que vão aferir os resultados da aprendizagem. Portanto, eu não vou avaliar
conteúdo, eu tenho que avaliar objetivos, né? Porque os objetivos vão espelhar as habilidades, as competências, as capacidades que eu quero, que eu destaco, né, como finalidades maiores no processo de desenvolvimento da minha disciplina e do meu próprio planejamento de ensino. O que é que eu quero que os meus alunos desenvolvam como habilidades mentais, como habilidades procedimentais, como habilidades sociais de sociabilização, né? Como habilidades do domínio afetivo, né? Que tem a ver com a iniciativa, a solidariedade, com valores humanos fundamentais, com atitudes. Então, os objetivos vão tentar checar, vão colocar, aliás, no alvo essas potencialidades a serem adquiridas, a serem almejadas. Os conteúdos vão subsidiar, são a base, né, sobre a qual nós vamos erigir, a partir das quais vamos erigir métodos que vão mobilizá-los, né, a fim de que os objetivos sejam atingidos e checados com a questão da avaliação. Basicamente é nessa dinâmica aí que nós vamos fazer a preparação, essa fase de preparação do planejamento de ensino. Uma vez elaborado, nós partimos para a ação. Essa é a fase de desenvolvimento do plano de ensino, do ensino em si, da mediação em si do professor, né? Colocado em ação é o professor como principal mediador e os alunos como partícipes nesse processo de mediação, que eu diria compartilhada na perspectiva dialógica, construtiva, crítica, emancipatória, nós podemos dizer assim. A perspectiva vai ser sempre dialógica, vai ser sempre partilhada, que conceda protagonismo não só ao docente como dono da matéria, mas também aos discentes como autores do ato didático pedagógico junto aos seus professores. Nós chegamos, portanto, à fase de aperfeiçoamento do planejamento de ensino, que é quando, de posse, né, dos resultados de aprendizagem, que são checados durante todo o processo através de um diagnóstico, que é a principal função da avaliação, é o diagnóstico das situações de aprendizagem. Então, de posse, portanto, deste olhar sobre o processo e dos resultados, eu vou aperfeiçoar meu plano de ensino e conduzi-lo a um replanejamento. Esses passos aí, portanto, essas fases, vou repetir: exploratória, de concepção ideológica do ideário pedagógico, de preparação do plano, de estruturação do plano e do seu aperfeiçoamento, vão constituir o que eu vou chamar ciclo do planejar, do planejamento didático. E ele não se fecha nele mesmo. Vamos pensá-lo, portanto, numa perspectiva helicoidal, espiralada, dialética, em que o final da ação dá origem a uma nova ação, repensada, transformada, ressignificada. Não significa congelar e começar de novo, né? Nós vamos, na aula seguinte, né, retomar o planejamento que foi conduzido na aula anterior. Então, nessa perspectiva, é muito importante que com os resultados da avaliação nós saibamos avaliar o objetivo estabelecido, os resultados alcançados, que deem pistas, né, para uma nova articulação dos passos e de um novo planejamento. E assim eu concluo essa videoaula de hoje, esperando que tenha sido útil para os professores, quer sejam professores da educação básica, quer sejam colegas como eu da universidade. É isso aí. Obrigada.